Teorias que se tornaram reais, do canal Walking, acho que é assim que se fala o nome do canal. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva, vamos lá. Bom, rapaziada, hoje eu trouxe aqui no canal alguns vídeos de teorias da conspiração e particularmente um assunto que chama muito atenção, porque algumas teorias são viajadas ao extremo, já outras acabam fazendo um certo sentido. Certo. Isso faz com que muitas pessoas questionem se não tem um fundinho de verdade na teoria proposta. Mas hoje eu quero trazer aqui para vocês teorias que de fato comprovaram ser verídicas. Algumas são bem esquisitas e outras que vão surpreender você, eu tenho certeza. Vamos lá, Então, tô sem curioso. mais enrolação, bora pro vídeo? Bora. Pessoas desaparecidas no Japão. Isso é uma teoria bem famosa, hein? Uma noite em junho de 1978, Caramba, uma faz tempo, jovem mãe solteira de 22 anos chamada Yotaguchi estava trabalhando em seu turno habitual no cabaré Hollywood, em Tóquio, no Japão. Após terminar o expediente, por volta da meia-noite, Yo saiu pela porta da frente do cabaré e nunca mais foi vista. A princípio, ninguém achou que algo grave havia acontecido. Anos depois, seu gerente foi questionado sobre o desaparecimento e ele afirmou que todos acreditavam que Yo simplesmente havia desistido do trabalho, já que não voltou a aparecer. Naquela época, havia rumores de que espiões norte-coreanos estavam atuando no Japão, sequestrando cidadãos inocentes para manter eles como reféns na Coreia do Norte. Pra que No isso? entanto, o governo japonês descartou essas histórias como teorias da conspiração sem fundamento. Infelizmente, o caso de Yo esfriou e permaneceu sem solução até quase uma década depois, quando uma pista sobre seu paradeiro surgiu após uma série de eventos perturbadores. Enquanto a Coreia do Sul se preparava para sediar as Olimpíadas na capital Seul, um avião da Korea Air explodiu no ar sobre o mar do Japão, matando Caraca. 115 pessoas. Meu Deus. A investigação revelou que 2 agentes norte-coreanos, sob ordens diretas do governo da Coreia do Norte, haviam colocado uma bomba no compartimento superior de bagagens antes de Nossa. desembarcarem em Abu Dhabi. Quando as autoridades... Então foi não foi um acidente, né? Foi algo que foi planejado, né? Pra esse pessoal aí lá da Coreia do Norte, né? Os pessoal de lá são doidos, mano. São doidos. Pra explodir esse avião e acabar fazendo várias pessoas acabar falecendo. Só tá doido. O pessoal de lá é louco. sul-coreanas se aproximaram dos suspeitos, um deles tirou a própria vida com um cigarro envenenado com cianeto. Uma outra agente, porém, foi capturada. Durante o interrogatório, a agente revelou que havia treinado para a missão por 6 anos, sendo que por 3 desses anos, Bastante ela tempo. foi treinada por Yotaguchi, que ensinou ela a falar e se comportar como uma mulher japonesa para que pudesse agir sem levantar suspeitas. Foi revelado que Yo não era a única vítima de sequestro. Até hoje, o governo japonês confirmou oficialmente o sequestro de 17 cidadãos japoneses pela Coreia do Norte entre 1977 e 1983. E de forma perturbadora, muitos foram sequestrados em plena luz do dia e levados de barco para a Coreia do Norte. Você pode pensar que essa Poxa, como é que ninguém viu, mano? A luz do dia de barco. Como é que ninguém suspeitou disso aí? Caraca. as vítimas estavam Estranho. envolvidas em algo suspeito para chamar a atenção do governo norte-coreano. Mas as investigações mostram que a maioria era composta por cidadãos comuns que estavam no lugar errado na hora errada. Né? Uma mulher foi capturada enquanto caminhava para sua aula de tricô. 2 pessoas foram sequestradas durante uma viagem de férias à Europa. Uma garota de 13 anos foi levada enquanto voltava da escola. Algumas vítimas foram sequestradas para fins de roubo de identidade, enquanto outras, como Yo, foram forçadas a ensinar a língua e a cultura japonesa a espiões norte-coreanos. Quando os entendi. sequestros foram confirmados, o governo da Coreia do Norte foi obrigado a se desculpar, mas afirmou que apenas 5 das 17 vítimas estavam vivas. Nos anos seguintes, enviaram ao Japão o que alegaram Caraca, mano. Só 5 de 17, então 12, mano, acabaram falecendo. Caraca, doido. ser os restos cremados de algumas vítimas. Meu Deus. No entanto, testes de DNA revelaram que praticamente todos eram falsos, levando o governo japonês a acreditar que muitas das vítimas ainda estavam vivas. Até hoje, o governo norte-coreano insiste que houve apenas 13 vítimas e que as que ainda estão vivas foram devolvidas ao Japão. Embora o governo japonês tenha confirmado oficialmente 17 sequestros, listas de possíveis vítimas sugerem que o número real pode chegar a 800. Mas infelizmente, dado o cenário
Muita gente, político ó. atual, é improvável que a gente consiga saber toda a extensão desses sequestros ou que o governo norte-coreano seja devidamente responsabilizado por seus crimes. Porque esse governo coreano lá da Coreia do Norte não é brincadeira, não. Eles são muito doidos das ideias lá e tal. Então, eles nunca vão confirmar quantas pessoas eles acabaram sequestrando, então, pra fazer essas coisas aí lá no Japão, né, e tal. Eles nunca vão falar quantas pessoas foram oficialmente, porque eles não vão fazer isso, né, mano, tá ligado? E é isso, né? Mas que é uma história bem doida, é uma teoria que no final parecia muito louco, mas no final acabou se concretizando como uma história real, né? Doideira. Arma de ataque Nos cardíaco. anos de 1970, um jornalista chamado Seymour Hersh publicou um artigo no New York Times, Ó, no qual ele os maiores acusava a jornais CIA de dos várias Estados Unidos. tentativas de assassinato contra políticos estrangeiros e americanos, considerados anti-guerra. Essas alegações levaram o Senado dos Estados Unidos a abrir uma investigação sobre supostos abusos em operações secretas da CIA. Como resultado, foram divulgados 14 relatórios sobre grandes abusos cometidos pela CIA e FBI. A maioria dos relatórios incluía acusações de crimes como abrir correspondências privadas de cidadãos americanos por anos e realizar vigilância ilegal de ativistas do movimento Black Power. Embora essas acusações fossem sérias, elas anulavam a comparação com uma teoria em particular. A alegação de que a CIA havia desenvolvido uma pistola capaz de disparar um dardo envenenado a mais de 90 metros, tirar a vida de uma pessoa e deixar absolutamente nenhum rastro da causa da morte. Como revelado posteriormente, essa teoria era verdadeira. O desenvolvimento da pistola de dardo envenenado fazia parte de um programa chamado MK-Naomi, no qual a CIA buscava criar armas para a guerra biológica. Em 1975, o diretor da CIA na época, William Colby, foi obrigado a testemunhar perante o comitê que investigava a agência. Durante o interrogatório, Colby afirmou que a CIA havia desenvolvido uma série de armas biológicas como parte de um plano para eliminar líderes alemães durante a Segunda Guerra Mundial, mas que a pesquisa continuou muito depois do fim da guerra. Ele também mencionou que a pistola de dardo envenenado era quase completamente silenciosa, graças a uma bateria interna, e que o alvo sentiria apenas algo semelhante a uma picada de mosquito quando o dardo atingisse. Curiosamente, a agência usava uma toxina de molusco específica, que tornava impossível identificar a causa da morte, levando patologistas forenses a acreditarem que a vítima havia sofrido um inexplicável ataque cardíaco. Para piorar, o dardo era projetado para derreter dentro do corpo, deixando apenas uma pequena marca vermelha no local da entrada. Quando perguntado se a pistola... Que essa arma biológica é loucura, hein, mano? É doido o cara que fez essa bagulho aí, o cara é do mal e muito inteligente. É doido, é um negócio que não deixa rastro e a pessoa que foi investigar não vai achar nada do que pode ter sido acontecido aquela morte e tal. Então é um negócio muito louco, pô. É doido, é? E a pessoa que for atingida só sente como fosse uma picada de mosquito. Caraca, essa coisa é louca, mano. Apelidada de arma do ataque cardíaco já havia sido usado em alguém, Colby alegou que ela foi utilizada apenas em experimentos e que não havia registros de uso real. Como parte da investigação, a CIA foi obrigada a entregar a pistola ao comitê, e há fotos dos membros analisando a arma enquanto Colby respondia às perguntas sobre ela. E vamos ser sinceros, né? Algo como arma do ataque cardíaco parece coisa de filme de espionagem. Mas é assustador pensar que se não fosse pela investigação, eles provavelmente teriam usado essa arma para fins desconhecidos. Verdade. É ainda mais perturbador imaginar como ela acertar muito longe, né, 90 metros de distância, que ela consegue acertar uma pessoa. Então, tipo, ela é ser usada pra muitas coisas, como é que eu posso falar? Muitas missões aí, né, ela é ser usada pelo governo e tal, pela CIA no caso. E ninguém ia nem saber, pô, qual foram as pessoas que acabaram sendo atingidas por elas, quem acaba morrendo e tal, ninguém ia saber, porque como ela não deixa rastro, né, ia ser uma arma muito utilizada em algumas missões aí, sei lá, pra eliminar pessoas, né, então. Imaginar que se essas eram as tecnologias desenvolvidas nos anos 70, o que eles podem ter em mãos hoje? Infelizmente, a audiência foi a única vez que a arma do ataque cardíaco foi mostrada publicamente, e até hoje não se sabe o que aconteceu com ela após o fim da investigação. Deve ter sido jogado fora. Ondas gigantes.
Os marinheiros muitas vezes ganham a fama de inventar histórias sobre coisas que eles comentam, de ter visto durante suas jornadas no mar. E como Verdade. não há ninguém por perto para refutar essas História de afirmações, pescador, né? às vezes eles se safam com contos bem exagerados. Por séculos, marinheiros de todo o mundo falaram sobre ter visto ondas monstruosas em alto mar, que supostamente chegavam a mais de 30 metros de altura. Em 1826, um capitão francês afirmou ter visto uma onda de 33 metros no Oceano Índico. Apesar de 3 marinheiros terem corroborado a sua história, ao retornar ao continente, ele foi ridicularizado publicamente pela comunidade científica e acreditava ser impossível que uma onda ultrapassasse 9 metros. Por muito tempo, mesmo com dezenas de relatos de avistamentos dessas ondas monstruosas, a falta de evidências concretas, além de testemunhos visuais, fez com que a existência dessas ondas caísse na categoria de lendas urbanas ou teorias da conspiração. Ou seja, eu conto de pescador, porque dizem que pescador tem o mal de falar muita mentira, né? Mas aí esse aí tava certo, né? Do que ele tinha visto, e ninguém acreditou no que ele realmente tinha visto, né? Porque ele tava falando a verdade mesmo assim os cientistas e tudo não acreditaram no relato dele, né? Nos anos de 1980 e início dos anos de 1990, a plataforma Draupner foi instalada no Mar do Norte, na costa da Noruega, para extração de gás natural. Como parte dos protocolos para verificar se a plataforma era estável o suficiente para enfrentar as condições severas do mar, foi instalado um sensor de altura de ondas. No dia do Ano Novo de 1995, o sensor registrou uma onda de 25 metros, marcando a primeira evidência concreta da existência das ondas gigantes. Após esse incidente, muitas pessoas começaram a questionar se os relatos de marinheiros dos séculos passados não seriam de fato verdadeiros. O mais perturbador é que provavelmente houve centenas de marinheiros desaparecidos em todo o mundo que cruzaram o caminho dessas ondas monstruosas, também conhecidas como ondas errantes afundando, ou ondas anômalas. Como a maioria das pessoas que enfrentam ondas de 30 metros ou mais geralmente não sobrevivem para contar a história, seus testemunhos acabam desaparecendo junto com eles nas profundezas do oceano. Desde a onda de Draupner de 1995, o interesse por ondas gigantes cresceu na comunidade científica. Alguns anos atrás, um professor da Australian National University estimou que em qualquer momento do dia há 10 ondas gigantes ativas nos oceanos do mundo. Hoje, uma onda gigante é geralmente definida como uma onda que é 2 vezes maior que as maiores ondas normalmente encontradas em uma determinada área. Embora a causa raiz dessas ondas continue sendo investigada, os especialistas acreditam que elas aparecem quando 2 cristas de ondas se encontram no momento exato, resultando em uma onda massiva capaz de afundar até os maiores navios e plataformas de petróleo. Curiosamente, foi descoberto que as ondas errantes ou gigantes também podem ocorrer em grandes lagos. Em 1975, o cargueiro SS Edmund Fitzgerald afundou no Lago Superior em circunstâncias bastante misteriosas, levando a comunidade científica a formular diversas hipóteses para explicar o incidente. Anos depois, cientistas começaram a teorizar que o navio poderia ter sido vítima de um conjunto de 3 ondas errantes consecutivas, um fenômeno conhecido como as Três Irmãs. Nesse fenômeno, a primeira onda desestabiliza o navio, a segunda atinge o convés, antes que ele possa se estabilizar novamente, e a terceira sobrecarrega o navio com mais água que ele consegue suportar. Se isso for verdade, poderia também explicar o misterioso naufrágio de outros grandes navios nos oceanos ao longo dos séculos. No entanto, provar essa teoria pode ser bem mais difícil. Não sei não, eu acredito nessa teoria aí, porque, pô, até esse já foi registrado ondas de 25 metros por máquina e tal, por esses aparelhos aí tecnológicos e tal, então provavelmente deve existir ondas maiores que 25 metros, que pode ser, pode acabar fatalmente, né, afundando um navio gigantesco, né, então. Olha que envenenado. Em janeiro de 1920, a 18ª emenda à Constituição dos Estados Unidos foi ratificada, dando início a um período de 13 anos conhecido como Lei Seca. Durante esse tempo, a produção, venda e transporte de álcool foram proibidos. O governo impôs medidas rigorosas para combater o comércio ilegal de álcool, o que fez com que o mercado negro florescesse de forma desenfreada. Era praticamente um parque de diversões para a máfia, onde se o governo fechasse um bar, outro surgia em questão de dia. Enquanto tudo isso acontecia, surgiram rumores perturbadores de que o governo dos Estados Unidos estava tomando medidas extremas para garantir que as pessoas não consumissem álcool.
Entre essas medidas, havia alegações de que o governo estaria envenenando intencionalmente o álcool, para que quem consumisse ficasse doente. Por um tempo, isso foi considerado uma teoria da conspiração, mas tudo mudou no dia do Ano Novo de 1927, quando 41 pessoas morreram de envenenamento por álcool no Hospital Caramba, mano, Bellevue, em muita Nova gente. York. Os exames revelaram A galera começou a festejar tomando os álcool lá, né? Aí cachaça, cerveja, sei lá, bebida alcoólica, né? E tal. E acabaram tudo se dando mal, né? E tal, tomando essa bebida aí com veneno, né, mano? que Nossa. muitas das vítimas haviam consumido metanol industrial, também Nossa. conhecido como álcool de madeira, Álcool e pode de ser madeira. fatal em pequenas doses. Na verdade, desde 1906, muito antes da lei seca, o governo já obrigava empresas a desnaturar o álcool industrial para tornar ele impróprio para consumo. No entanto, com o endurecimento das leis durante a proibição, o governo ordenou que essas empresas adicionassem quinina, metanol e outros produtos químicos tóxicos para desencorajar o consumo. A lógica era que se os contrabandistas soubessem que o álcool estava envenenado, eles não se arriscariam a vender, sabendo Nossa, dos eles quebrando as perigos para garrafas. os consumidores. O que o governo aparentemente não considerou foi que a demanda por álcool na época era insana e que os contrabandistas não se importavam se seus clientes viveriam ou morreriam após consumir o produto. Foi somente em dezembro de 1933 Ou seja, pros caras só importava o dinheiro, não importava a vida de ninguém, só queria saber de receber o cacau, né? Então. 6 anos após o incidente, no Hospital Bellevue, o governo federal começou a flexibilizar suas políticas de abstinência em relação ao álcool. No entanto, nesse ponto, milhares de americanos já haviam sido envenenados por álcool contaminado. Gorila. Hoje em dia, não há nada de esquisito ver um gorila em um zoológico ou na TV, mas houve um tempo em que gorilas eram colocados na mesma categoria do chupacabra, do pé grande e do monstro do Lago Ness. Oxi. Até alguns séculos atrás, gorilas eram considerados criptídeos, Que é animais isso? que algumas pessoas acreditavam existir em estado selvagem, mas que a existência nunca foi provada. Enquanto avistamentos de criaturas desse tipo geralmente se revelaram como farsas, no caso dos gorilas, os rumores se mostraram verdadeiros. Exploradores ocidentais só avistaram gorilas por volta dos anos de 1500, quando o explorador inglês Andrew Battle foi capturado pelos portugueses na costa da África Ocidental. Durante o tempo em que ele ficou preso no continente, Battle descreveu criaturas gigantes e semelhantes a macacos que ocasionalmente rondavam seu acampamento. Como nunca tinha visto nada parecido, ele descreveu os gorilas mais como monstros do que como animais. O relato de Battle deu início O cara ficou com medo, pô. Aí dá pra entender, né? Que ele ficou desesperado ali, então ele começou a relatar que o gorila era algo de outro mundo, algo estranho, um monstro e tal. uma verdadeira febre dos gorilas. Rumores sobre essas supostas criaturas sanguinárias e perigosas se espalharam rapidamente. Nos séculos seguintes, exploradores na África enviaram ilustrações de gorilas para a Europa, que frequentemente eram dadas como presentes raros à realeza e aos imperadores. Se você perguntasse a qualquer europeu daquela época o que era um gorila, eles provavelmente o descreveriam de forma similar ao pé grande ou ao chupacabra de hoje, Que mais doideira. como monstros mitológicos do que animais reais. Somente cerca de 200 anos depois, em 1847, o naturalista americano Thomas Savage encontrou um crânio de gorila durante uma expedição à África, fornecendo a primeira evidência concreta da existência desses animais. Isso desencadeou uma série de novas expedições. Entre 1855 e 1859, o explorador francês Paul Bigodão aí. Chaillu, não sei se é assim que se fala, confirmou a existência dos gorilas e até levou alguns para a Europa. Assim como Battle, ele descreveu os gorilas como criaturas selvagens e sanguinárias, e essa imagem permaneceu no imaginário do público por um bom tempo. Cerca de 15 anos depois, exploradores Aquelas alemães caravelas, né? levaram um bebê gorila para Liverpool, equipando o navio com toalhas para que ele pudesse se balançar durante a longa viagem. Quando chegaram, multidões se aglomeraram no hotel onde o gorila, apelidado de Pongo, estava sendo mantido. E para surpresa do público, Pongo não era um monstro violento, mas sim um gorila fofo de 2 anos, que adorava brincar com cães. Oh, bonitinho. Alguns anos depois, em 1902, o explorador alemão Robert von Berge matou 2 gorilas das montanhas, Oxi, que eram pra muito quê? maiores em comparação ao bebê gorila trazido anteriormente. Foi a partir daí que o público começou a entender como um gorila adulto realmente se parecia.
É impressionante pensar, né, que animais que hoje vemos como comuns eram em algum momento considerados monstros lendários. É, Curiosamente, ao observar a história, vemos que vários outros animais, como ornitorrincos, lulas gigantes e dragões de Komodo, também foram tratados como fraudes antes de serem confirmados como reais. eu penso quando a gente não conhece o desconhecido, né, a gente acha que é algo de outro planeta, algo, como é que fala? Como se falar? Que não existe aquilo e tal, até ser estudado, ver como é os fatos e tudo, pra gente confirmar que aquilo é algo real, que aquilo não é isso tudo, não é coisa de outro mundo, não é coisa muito grande assim, é só um animal ali, normal e tal, que tá vivendo ali sua vida e tudo, de boa, um animal comum e tudo, e não um animal que que é um monstro e tal, né? Acho que acabou, Enfim, né? pessoal, eu Acabou. espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu confesso que quando eu estava pesquisando sobre o caso dos gorilas, eu fiquei bem surpreso. Eu Jamais também. eu imaginaria que os gorilas algum dia foram considerados algo semelhantes a Não monstros. é? Então, se você também achou curioso ou não fazia ideia dessas teorias que se comprovaram verdadeiras ao longo dos anos, deixa o like no Da hora, muito bom, muito bom. Mas isso aí, galera, várias teorias doidas aí, muitas aqui que a gente viu que pareciam muito loucas, tipo a arma que dá o tiro com o nome que faz a pessoa ter um infarto, que consegue acertar a pessoa com 90 metros de distância. Então é algo que, tipo, parece muito irreal e acaba que, na verdade, é uma teoria bem real. A parada dos chineses, né? Não, é a galera da Coreia do Norte sequestrando a galera lá de outro país e tudo, galera do Japão. Então é bem doido, mano. Mas tem umas aqui que é que parece coisa de filme, mas na verdade realmente aconteceu, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou, comenta sobre o próximo vídeo, comenta aqui qual dessa teoria você já conhecia e qual dessa aqui você achou a mais assustadora, deixa nos comentários. Se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. E se você quiser adquirir qualquer produto que tem aqui no canal, tipo microfone, meu teclado, meu mouse, tá tudo embaixo na descrição. E é isso. Obrigado por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui.